A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando o nosso encontro de hoje com esse pensamento do filósofo Hegel de mais de 200 anos atrás, que a cada dia fica mais atual aqui no nosso país e no mundo também, né? E ontem, aqui no Brasil, foi um dia muito especial em relação à comunicação, à importância da informação, porque o presidente Lula esteve numa entrevista na Rádio CBN, que foi uma espécie de live, porque foi repercutido por muitos canais também e reverberou através de todos os veículos de comunicação. Isso mostra que essa cobrança que temos feito aqui no nosso portal o tempo todo, para que o presidente da nação esteja mais vezes se comunicando com a sociedade, é um pensamento, é uma ação absolutamente necessária e correta, né? Não é por outra razão que até mesmo o campo da extrema-direita foi obrigado a repercutir as falas do presidente da República, que não foram frases tópicas, foram pensamentos ali, foram afirmações que dizem respeito à condução da política aqui no nosso país, sobretudo da política econômica. Isso vai despertando os olhares da população em geral para assuntos que ela nunca prestou atenção, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, as repercussões, enfim, o que pode acontecer a partir de agora, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você para se inscrever aqui no nosso portal, conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos desdobramentos dessa história toda, né? O presidente Lula, então, ele falou coisas muito importantes, porque ele tocou em pontos sensíveis. Ele falou da economia, mas não é economia no trivial. Ele falou na economia que mexe com grandes, vultosas quantias de dinheiro, de recursos, porque ele tocou na questão do mercado financeiro, do tal mercado, da taxa de juros, né? E hoje, não foi por outra razão, e como era esperado, né? Os porta-vozes do mercado vieram com tudo, né? Aqui o editorial aqui do principal jornal do mercado, o jornalão O Globo, a gente tem esse editorial aqui. Lula demonstra desorientação na economia. Então o Lula está desorientado, né? O que será que seria uma boa orientação para o presidente da nação, né? Aí o texto diz: em vez de voltar a atacar Campos Neto, o presidente deveria cuidar do controle de gastos e do ajuste fiscal. É muito curioso, né? Todos os veículos de comunicação, os colunistas que você assiste em todo canto, né? Eles falam assim que é preciso ter um controle de gastos. Mas você já viu algum deles dizer aonde é que se deve controlar esses gastos? Quando eles falam, quando eles têm a desfaçatez de dizer onde é que eles querem que se corte gastos, isso atinge sempre o bolso do povo. E o presidente da República disse, olha, nós podemos fazer qualquer tipo de ajuste, menos tocar em saúde e educação. Por que vai tocar no dinheiro, na vida do pobre, né? Coisa muito simples de entender, isso ajuda a sociedade a entender o que está em jogo nesse tipo de discussão econômica, né? E o jornal aqui, com a maior cara de peroba, diz aqui num parágrafo, né? Conclamando aqui que se faça ajustes, mas aí eles aqui dão uma pontadinha onde é que eles querem que alguém perca, né? Alguém ceda, né? Adivinha quem é que o jornal quer que o Jornal Globo quer que ceda no ajuste fiscal? Diz aqui o parágrafo: os termos do ajuste ainda não estão claros, mas as prioridades devem ser duas. Desvincular as receitas dos pisos de gastos com saúde e educação. Então tem que tirar dinheiro, né, ou deixar de colocar dinheiro em saúde e educação. Numa nação que tem um atraso, um abismo social gigantesco, um Brasil que precisa se desenvolver, um Brasil que precisa ter um povo educado, um povo preparado, um povo que desenvolva a ciência e a tecnologia para
ter uma nação cada vez mais próxima dos países que têm o IDH lá em cima. O jornalão aqui está propondo que se ferre mais o povo, que se ferre mais o trabalhador brasileiro, a sociedade brasileira como um todo. E, sobretudo, tire a saúde, né? Ou diminua já investimentos ou gastos em saúde num país tão debilitado como o nosso, né? Pois bem, mas eles não estão satisfeitos só com isso, não. Esse foi o ponto 1 que o Globo está dizendo aqui. 2. Deve Lula desvincular o salário mínimo dos benefícios previdenciários, ou seja, o dinheiro para a Previdência Social ele tem que ir minguando, até o aposentado morrer, né? Porque aí ele vai morrer mais rapidamente, né? Se você estrangular o aposentado, né? Então, essa é a visão da elite escravocrata aqui no nosso país, que é a mesma visão dos escravocratas de 200, 300 anos atrás. Eles não mudaram nada, eles estão apenas com terninhos e com mais laptops na frente. O resto é a mesma mentalidade. Foram incorporados, para eles os escravos na senzala, tem que trabalhar dia e noite, não dá nenhum tipo de gasto, nenhum tipo de prejuízo para eles, né? Eles querem cada vez mais lucros, né? Pois bem, e as pancadas foram disseminadas por todos os jornais, né? A gente vê aqui no Valor Econômico, que é uma união da Folha de São Paulo com o Globo, essa matéria aqui, Lula afirma que a autoridade monetária é a única coisa desajustada no país. E aqui, outro editorial aqui do Valor Econômico, né? Na mesma direção, Lula resiste a corte de gastos e politiza decisões do BC. Mas o Lula está resistindo em cortar gastos do povo, do pobre. É isso. Ou vocês aqui dos jornalões, por acaso, pensam em dar a contribuição de vocês? Por exemplo, em questionando os juros da dívida pública, o que o Brasil gasta. Aí eles dizem aqui no editorial, mas no governo Bolsonaro o juros chegou a 13,75, ninguém interferiu no Campos Neto. Mas claro que não ia interferir, era o governo dos banqueiros. Era o governo onde essa gente estava ganhando, estava nadando de braçada. O Bolsonaro, gente, vamos falar sério aqui, sem nenhum demérito aos quadrúpedes, né? Era um jegue à frente do nosso país. Uma pessoa que ficava o tempo todo dizendo que não entendia nada de economia e que quem entendia de economia era o Paulo Guedes, era o Posto Ipiranga. Ele terceirizou o nosso país, ele ficou estressando a sociedade enquanto a quadrilha, a Orcrim, fazia tudo contra os direitos sociais do povo brasileiro para engordar cada vez mais o caixa, para gerar cada vez mais dinheiro para esses setores. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês são falas que o presidente da República poderia estar dizendo aqui todos os dias, né? Está falando isso também, porque ele sabe disso. Agora, é importante que se tenha esse espaço, né? Bom, uma coisa foi muito positiva. Todos os setores de comunicação do governo Lula perceberam o impacto do que foi a entrevista dele, como ele pautou a imprensa em todos os níveis, inclusive pautou a direita e a extrema-direita aqui no nosso país hoje, que ficou murchinha, né? Mais matérias aqui, eles pegando aqui ex-presidentes do Banco Central para falar que defendem a autonomia do Banco Central. E aqui outra matéria também, fogo cerrado, Lula ataca Campos Neto na véspera de decisão do Copom sobre taxa de juros. É isso aí. Então, os jornalões aí dando pancada para todos os lados, mas está pautando, o Lula pautou o debate. Isso é muito positivo, né? A gente vê editoriais e matérias como essa aqui, ofensiva do governo Lula contra Campos Neto eleva a expectativa sobre o placar do Copom. Ou seja, querem que os juros sejam mantidos lá em cima, né? O Valdeville de Lula, né? Equipe econômica faz tudo para mostrar disposição a Lula para cortar gastos e equilibrar contas, etc, etc. Aí você vê que o parágrafo aqui. Lula tirasse a maquiagem e voltasse a ser Lula. Numa entrevista à Rádio CBN na manhã de terça-feira, ficou claro que o presidente não tem a menor intenção de colocar qualquer plano de corte de despesas em prática. Isso é mentira. O Lula até quer cortar despesas, mas ele quer que os setores aí mais poupudos, né, apresentem aí, né, a solução, né, apresentem aí onde quer que corta, né. Agora, cortar no bolso do povo, isso aí é que não dá, né, isso aí que não está sendo
assimilado. E aí, interessante, porque agora existem forças políticas, né, progressistas, que estão dando respaldo à fala de Lula. O PT emitiu uma nota ontem, a gente está vendo vários deputados se pronunciarem. Então é isso, a gente tem que ganhar corpo nesse tipo de reflexão, nesse tipo de debate. E é isso que a grande mídia e o poder econômico aqui no nosso país, né, a Rua Faria Lima, como eu gosto sempre de dizer, isso é que eles têm preocupação. Esse debate, quanto mais ele estiver interditado, quanto mais o povo trabalhador estiver apenas trabalhando como escravo, sem direito a refletir, sem direito a tentar a sua liberdade, melhor para eles, né? Enfim, e aquele que ousa a levantar essas questões, obviamente, é demonizado, né? Matéria aqui, ó, coluna aqui do Hélio Gaspari, Campos Neto virou bode expiatório do PT. Sim, porque o presidente do Banco Central, que está dizendo que o Banco Central tem que ser autônomo, não tem que estar se reunindo com o futuro candidato, provavelmente candidato à presidência da República, se colocando. Que palhaçada é essa? Isso aí eu achei até que o Lula pegou leve. O Lula tinha que partir, na minha opinião, para o pedido de impedimento dessa criatura. Ele perdeu qualquer tipo de credibilidade para ser presidente do Banco Central. Que negócio de autonomia é essa? Isso é uma grande farsa, né? Enfim. E a direita ficou sem fala, né? Então aqui, o inelegível aqui pegando coisinhas do tipo assim, vamos pegar aqui só a faga. Faço o que eu mando, caso contrário você é mau, pagador de ódio e de fake news, propagador, né? Aí ele coloca aqui uma frase atribuída ao Lula, né? Lula defende a criação do Estatuto de Bom Comportamento do Homem, né? Enfim, isso é o que sobrou, né, o inelegível. Daqui a pouco o senhor vai ter que prestar contas com a justiça, né? Vai ter que visitar a Papuda, o Banco 8, né? Nicolas Ferreira, toda a direita ficou perdida, né? O Malafaia também, enfim, essa gente toda ficou esvaziada. Vocês vejam aquilo que eu tenho dito para vocês, né? Como é que um presidente da República, ele pauta todos os acontecimentos, né? Como é que ele arrasta, né? Até assim, a extrema-direita aqui, o Gustavo Gaia, ó. Lula bate mais um recorde, né? Pior fala do Lula até agora. Lula pariu o filho. Então, quer dizer, o Lula fica à frente dos debates todos, né? STF vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. O STF está contratando uma empresa para dar assessoria ao STF em relação a todos os canais que veiculam alguma notícia sobre o STF. A extrema-direita ficou desesperada, né? As trevas para essa gente ainda não chegaram no ponto mais culminante. STF vai rastrear todos que criticarem ministros. Aí a cena é essa aqui, ó, o desespero do senhor Gustavo Gaia, porque agora eles vão ser monitorados antes mesmo, né? Mas monitorado do quê, né, gente? Não é de fazer crítica. A crítica eu faço à justiça do nosso país. O fato de juízes terem 60 dias de férias aqui no nosso país, isso é uma iniquidade. De terem uma série de privilégios, o Ministério Público, isso é uma iniquidade também. De terem uma série de benefícios quando são expulsos da carreira, isso é uma iniquidade também. A pessoa receber um salário depois de ter praticado crimes. Enfim, essas críticas aí não geram absolutamente nada em relação às pessoas que fazem esse tipo de crítica. Agora, é diferente dos criminosos que querem destruir o Poder Judiciário e não reformar o Poder Judiciário. Aí eles ficam no desespero, né? Aí a reação é essa aqui, ó. Talvez nesse inquérito que já tem 5 anos, ou abrindo outros inquéritos. Eu não acredito que a gente está passando por isso. Eu não consigo acreditar que a gente está tendo que lutar por uma coisa tão básica. Meu filho, você vai ter muitos dissabores pela frente, né? E nós estaremos aqui para bater palminhas, né? Para o que teremos pela frente. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Vocês vejam que a luta vale a pena, né? Parece que todos nós aqui fazendo barulho, o governo está tomando aí algumas providências em relação a esses pontos muito importantes no nosso país, né? Fico por aqui, um grande abraço, tchau!